Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos, muito boa noite, que Jesus possa estar no coração de todos que estão aqui me assistindo nesse momento e que vocês estejam em paz em seus corações, em seus lares. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo das mensagens psicografadas pelos filhos desencarnados às suas mãezinhas, que constam nesse livro que está aqui, Lar Oficina, psicografia do Chico Xavier, que, como já explicamos no vídeo anterior, teve a ajuda inestimável da dona Yolanda César, que foi quem levou essas mães até o Chico muitas e muitas vezes, né? E lembramos a todos que temos esse canal chamado Reflexões Espiritualistas, que se dedica integralmente ao estudo da doutrina espírita, né, dos temas espiritualistas ligados à doutrina espírita, né? Lembrando também que aqueles que gostarem do conteúdo do canal, se inscrevam, aqui está o sininho de notificação, compartilhem com os amigos para que o canal possa ganhar relevância, né? Deixe o seu like. E assim o YouTube poderá mostrar esse conteúdo para mais e mais pessoas que dele necessitam. Tá certo? Muito bom. Vamos em frente então. Hoje nós gostaríamos de trazer para vocês mais uma mensagem. A mensagem de hoje é do jovem, né? Por que não dizer jovem, que desencarnou com apenas 37 anos, o Fernando José. Fernando José nasceu em 7 de abril de 1946 e teve a sua desencarnação no dia 11 de janeiro de 1983. Guardem essa data aí um pouquinho, porque assim vocês vão entender os tempos que aconteceram. Então, um pouco do contexto aqui da família do Fernando, né? Que é a família Carvalho, né? Então, o Fernando, ele estava em excelente estado físico, sem indícios que pudessem projetar preocupações, mas de repente, com dores lombares, mais parecendo aí um esforço muscular, em 5 meses deixou seu corpo com lesões no fígado provocadas por um câncer, constatadas pelo Dr. Paulo Piratininga Jatobá, que o assistiu naquela oportunidade. A família, logicamente, né, desesperou-se. E esse desespero foi amenizado, eu diria, só foi amenizado pelo próprio Fernando, 2 anos e meio depois da sua partida ao plano espiritual, quando ele mesmo trouxe conforto para os seus familiares, especialmente para sua esposa e seus 2 filhos, através de uma mensagem pelo Chico Xavier. Dona Arlete, que é a esposa dele, ao observar na mensagem o nome Lelete, que era um apelido conhecido só por eles, ficou muito emocionada e impressionada, porque aquela ali estava a expressão de carinho com que Fernando se dirigia a ela na sua intimidade. Só ela sabia essa forma carinhosa e por isso o valor da identidade do marido. Ninguém pode dizer que o Chico tivesse conhecimento dessa forma carinhosa tão íntima, a não ser pela sua tarefa a serviço dos amigos espirituais, considerando que a família não tivera qualquer instante de contato com o médium Chico Xavier. O Sr. Albino e a Sra. Isabelina, seus pais, estavam em viagem para Portugal, não se encontravam presentes no Brasil. Nos primeiros momentos de socorro, a esposa Arlete e as irmãs de Fernando, Dona Isilda e Rosalina, na ânsia de notícias pelo irmão, né, pelo marido, procuraram Chico Xavier e logo que chegaram, o médium já lhes perguntava quem era Albertina, que estava amparando Fernando, e também quem era Albino. Olhem bem vocês, elas não haviam nem aberto a boca para dizer quem eram,
E o Chico já estava dizendo: olha, tem aqui um espírito chamado Albertina, Dona Albertina, que está amparando o Fernando. E também um outro espírito chamado Albina. A esposa e as irmãs, tomadas pela surpresa, sem saber o que falar ou fazer, não conseguiram esboçar qualquer palavra. Retomando o equilíbrio, Dona Rosalina identificou a senhora como sua avó materna, desencarnada em 14 de fevereiro de 62. E no Albino, teve a certeza de ser o seu pai. Mas olhe a surpresa, o Chico lhes disse que Albino, a que ele se referia, não era o seu pai, né? Conforme a orientação do espírito que estava ali, era o sobrinho dele desencarnado, que tinha o mesmo nome. Nutria forte carinho por essa criança que o prendeu pelos laços da simpatia e parentesco. Portanto, ele era filho do seu irmão Décio, né? Então não era o pai dele. O Chico corrigiu essa informação. A avó, sim, a avó de Fernando, estava presente, mas ali quem estava era um sobrinho da irmã, portanto, não o pai, como eles haviam imaginado, né? Percebe-se daí a grandiosidade de Deus, que é revelada através do exercício dessa mediunidade importantíssima, né? Em nosso planeta, pela honestidade, pela profunda disciplina, pela alma magnânima em sua tarefa mediúnica, demonstrando desta forma, né, os desígnios de cada ser humano encarnado pela misericórdia do Excelso Pai. Não se pode negar essas evidências que, caracterizando o desenvolvimento da doutrina espírita no campo de ação de cada ser, é a comprovação de que a vida continua. E essa é uma das mensagens importantes que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Que a vida continua. É o que a doutrina espírita vem nos ensinar. E essas mensagens são dirigidas a familiares queridos desses espíritos desencarnados, como o Fernando, essa família Carvalho, que só eles podiam identificar detalhes da comunicação que ninguém poderia saber, né? A não ser os amigos espirituais. Então, eles até aqui nessa cartinha de introdução, né, pedem desculpas ao espírito de Fernando por pouco representá-lo nessas páginas, porque sua mensagem é a expressão que irá defini-lo junto dos seus familiares. E o leitor que perceberá nas suas palavras um histórico simples, mas de vital importância para Dona Arlete, a esposa, né? Seu Albino, Dona Isabelina, o pai e a mãe, Isilda, Rosalina, Andréia e os filhos Wagner e Décio, constituintes dessa estimada família. As expressões da família na restauração do equilíbrio, na solidificação da esperança e na paz que a mensagem lhes trouxe, fica aqui como um retrato a quem quer que esteja no quadro da dor, como estímulo à crença em Deus, porque o remédio chega nas doses certas para o alívio das dores do mundo. Então, esse é o intuito desse livro, esse é o intuito desse vídeo, trazer para todos aqueles que eventualmente estejam passando ou passaram por essa dor de perder um ente querido, que acreditem que Deus é Pai e que os seus familiares, filhos, maridos, esposos, esposas, então estão vivos, continuam vivendo. E nós vamos ver mais detalhes disso agora mesmo na mensagem do Fernando José. Ele começa dizendo assim: querida mãezinha Isabelina e meu querido pai Albino, o tempo foi demasiado longo para mim nos dias do corpo doente, e por isso é com alegria que lhes venho dizer que estou melhor, a caminho de minha integração, da minha integral recuperação. Vocês vejam que ele estava escrevendo 2 anos e meio depois do seu desencarne, e ele ainda tinha alguns resquícios menores, sem dúvida, mas da doença que ele havia passado.
Talvez, e esse talvez é meu aqui, por essa razão ele não tenha podido escrever mais cedo, né? Pela oportunidade que se abre nessa janela mediúnica que é o Chico, né? Que é aberta, né, do mundo espiritual, e uma fila de pessoas querendo falar. E outra é a condição do espírito para se comunicar, para que possa transmitir não dor, não sofrimento, não tristeza, mas esperança para os familiares que aqui ficaram. Então ele continua dizendo assim: essas notícias se destinam naturalmente à nossa querida Arlete, a esposa, e aos nossos queridos Wagner e Andréia. Ele está falando dos 2 filhos dele, os 2 filhos do Fernando. Rendo graças a Deus pela assessoria de toda a família e meu apoio nos dias em que a moléstia se me fizera em mentora de paciência, que eu nem sempre conseguia obedecer. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo que passou por esse momento de dor, de sofrimento no corpo físico, né? E aquilo foi como uma escola de paciência para ele, né? Mas que ele nem sempre conseguia obedecer, como pode acontecer com qualquer um de nós, né, gente? Ele continua falando assim: agora um novo momento chegou para mim e preciso dividir especialmente com os pais queridos e com a querida companheira as minhas esperanças e alegria. Olha bem, que ele queria dividir com a companheira, com os pais, as suas esperanças e alegrias. É uma mensagem de esperança. Rogo a Lelete, aqui que ele usou o apelido familiar, né? É lá que só existia entre os 2, na intimidade do lar, né? Rogo a Lelete não se impressionar com a minha suposta ausência. Agora estou mais unido a ela e aos filhos abençoados que a divina providência nos confiou, e espero que venceremos todos os percalços do caminho com a nossa fé em Deus conjugada ao nosso próprio trabalho. Agradeço com todo o meu carinho tudo aquilo que os meus pais do coração e os meus irmãos, Décio, Zilda e Rosalina, fazem por nossa tranquilidade. Você vê que ele procura não se esquecer de ninguém, cita os filhos, cita os pais várias vezes, cita os irmãos, né? Ele procura trazer essa mensagem de conforto, de esperança para todos. A Arlete, que é a esposa, né? E querida mãezinha Isabelina, as nuvens passaram, e o que brilha à nossa frente é o céu azul, enriquecido pelo ouro do sol de cada dia, convidando-nos à alegria da esperança e das tarefas que nos foram entregues pelos mensageiros do Senhor. Que as nossas saudades recíprocas se convertam em bênçãos de paz e trabalho, são os meus votos. Creiam que não existe alegria maior, depois da felicidade de nosso reencontro, do que o júbilo de sermos sãos saudáveis, né? Depois do período da doença que nos abateu e nos influiu tanta tristeza nos dias que se foram. Entretanto, não saberíamos que essa tristeza daria lugar ao otimismo que hoje nos assinala muitas lembranças. A mamãe Isabelina, mandando um recado direto à sua mãezinha aí, né? E ele vai terminando aqui dizendo assim: a minha avó Bertina me assiste com carinho de verdadeira mãe e agradeço a Jesus por todas as bênçãos que tenho recebido. Vocês vejam que a avó foi quem o conduziu até o Chico Xavier para que ele pudesse escrever essa cartinha psicografada para sua família. E ele termina: agora que entendi com mais clareza e esperança o valor da oração, repito com alegria: louvado seja Deus, reunindo a todos os meus familiares queridos num abraço especial de imenso carinho e de imensa gratidão. Sou o filho reconhecido, sempre mais reconhecido.
Fernando José de Carvalho. Vocês vejam, gente, a maravilha da comunicação mediúnica do Chico, da Dona Yolanda e de outros que trabalharam tanto para trazer essas cartinhas para os seus familiares, para suas mãezinhas, né? E essa é a grande mensagem da doutrina espírita. Eles estão vivos. Aqui um pequeno resumo, né, para quem quiser assistir o vídeo, parar aqui um pouquinho e saber quem são todas as pessoas, né? E fala aqui, ó, que a avó Bertina, a avó materna, né, havia desencarnado em 14 de fevereiro de 62, ou seja, muito antes, né, de todos esses eventos que estão sendo citados. Então ela já estava há alguns anos lá no mundo espiritual e teve condições então de ajudar o Fernando nessa transição de uma vida material para a vida espiritual. Então fica aqui, gente, mais uma mensagem para o coração de vocês. Um beijo em cada um aí nos seus corações. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos, com os parentes, com pessoas queridas, né? Deixar o seu like, se inscreverem no canal para que vocês recebam mais conteúdos como esse e o canal possa ganhar relevância e o YouTube possa mostrar esse tipo de conteúdo para mais e mais pessoas, né? Esse é o nosso propósito e é por isso que nós estamos aqui, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.